Talvez... Peraí, deixa eu arrumar vocês aqui. Talvez esse seja o vídeo mais aleatório que eu fiz desde que eu comecei a gravar vídeo aqui pro YouTube. O que acontece? Eu nem queria gravar esse vídeo, na verdade, porque eu estou na minha semana de pausa. Uma semana de pausas que eu me dei meio forçada, sabe? Inclusive, estou até num cenário diferente, porque eu estou aqui no meu novo lugar de fazer yoga, no meu tapetinho. E acabei de finalizar a prática. E essa semana, a gente, confesso para vocês, que é uma semana bem atípica. Eu resolvi me dar de pausa um tempo mesmo para... Não digo nem para pensar, mas um tempo para não ter que cumprir com as minhas obrigações de um projeto que eu não sabia mais como encaminhar, que é esse projeto do YouTube. E aí, eu não sei se vocês perceberam, mas os últimos vídeos eu tava, tipo, super feliz que eu tava conseguindo fazer, que eu não tava conseguindo procrastinar, que eu tava, tipo, indo e tal, e que as coisas estavam acontecendo. Só que no fim das contas, eu percebi que eu não sabia, na verdade, se eu queria continuar do jeito que eu queria continuar, o que falar, como compartilhar, e como compartilhar as coisas de um jeito que faça sentido, de um jeito que eu consiga também entregar valor, sabe? Eu tava me sentindo perdida nesse mood, assim, que fez com que eu recuasse, fez com que eu não quisesse mais postar vídeo, por isso que essa semana foi uma semana que eu simplesmente não postei vídeo. Eu simplesmente sumi e resolvi pensar em como que eu queria continuar as coisas. E a real, sendo bem sincero para vocês, eu acabei não pensando. Eu simplesmente peguei esse tempo para mim e eu só fiz as minhas obrigações de trabalho mesmo. De resto, bicho, eu não fiz mais nada. Eu falei, eu não quero nem pensar no mundo. A única coisa que eu quero fazer é me dar um descanso que eu preciso, porque pelo jeito eu preciso, a pausa que eu preciso, para que as coisas daqui para frente consigam fluir de uma maneira mais natural, melhor, enfim. E cá estou de novo, né, gravando esse vídeo para vocês, para a gente continuar essa trajetória aí do YouTube. Aliás, continuar esse projeto que eu gosto tanto de gravar, porém que quero fazer isso de uma maneira mais intencional e melhor, né. Tá muito calor aqui, gente, pelo amor de Deus. Esses últimos dias, nossa, tá muito quente, porém eu não quero nem reclamar do verão, porque eu estava super ansiosa para o verão. É por isso que eu estou assim de alcinha, né? Mas, enfim, acabei de sair da minha aula de yoga, minha aula que eu mesma faço sozinha em casa. E eu tô aqui gravando esse vídeo para, enfim, marcar a presença, marcar esse vídeo aqui, marcar o meu retorno, né, nessa minha pausa. E até pra gente falar um pouquinho sobre pausa, sabe? Porque mesmo quando a gente não tá esperando, às vezes o nosso corpo pede, né? O nosso corpo, a nossa alma, não sei, alguma coisa de repente tá pedindo para você aí pausar. E mesmo que a gente esteja evitando aquele ciclo de procrastinação, às vezes pausas são necessárias, né? Para que a gente consiga dar o próximo passo com mais consciência. Então, quero te convidar nesse vídeo, na verdade, a fazer a pausa que você quer. E que não tem problema a gente pausar, mesmo quando a gente está neste processo de vencer a procrastinação, às vezes é necessário uma pausa no meio do processo e que pra gente realinhar mesmo nossa energia e continuar fazendo o que precisa fazer mais recarregada mesmo, assim, sabe? Para que a gente consiga continuar mesmo fazendo as coisas que a gente gostaria. E é isto que está acontecendo neste momento. Eu tô aqui nesse cenário novo e só vim aqui realmente dar um start de novo para que a gente continue esse projeto do YouTube e dizer que eu não sumi. Não sei se vocês estão acompanhando isso aí, mas de fato eu não sumi. Porém, eu acho que eu estou repensando um pouco sobre essa pressão de produtividade que a gente precisa ter e que o algoritmo, inclusive, quando a gente pensa em internet, nos obriga a ter, digamos assim, né, para que a gente consiga ter resultados. Eu acho muito cruel que a gente tenha que trabalhar com a internet seguindo essa lógica do algoritmo, da produção de conteúdo, de fazer tudo com muita intensidade e tal. E
Enfim, não sei se eu não sei o que eu penso ainda sobre essa questão do algoritmo, mas às vezes eu fico pensando que, cara, essas plataformas, né, YouTube, Instagram enfim, essas plataformas que a gente usa, elas são muito cruéis com a gente, com os nossos ritmos mesmo de ser humano, sabe? Porque a gente fica muito na pressão de ter que ser produtivo o tempo todo, e aí quando você precisa de uma pausa, como é que você faz? Me conta, como é que vocês fazem por aí? Porque por aqui, sendo bem sincera, eu me senti um pouco culpada, mas depois eu falei, quer saber? Quero nem saber mais, vou simplesmente aproveitar essa pausa, vou simplesmente fazer o que precisa ser feito. E aí depois o algoritmo que se lasque e eu sei lá, eu que me vire. Mas nesse momento eu preciso realmente parar e fazer e só descansar, sabe? Fazendo, lógico, as minhas obrigações ali de trabalho, né? Não deixei de trabalhar essa semana, lógico, porque, né, somos adultos e aí a gente precisa fazer. Mas aquilo que não me rentabiliza, que é um projeto mais pessoal, eu confesso que eu deixei de lado, que no caso é YouTube neste momento, né? Então, por mais que ele seja uma ferramenta para me ajudar no meu processo ali de projeto, de trabalho, ainda assim, ele hoje, na maneira como ele está funcionando, não é exatamente esse o caminho, sabe? Então, neste momento, ele é mais um projeto pessoal do que profissional. Então, por isso que eu deixei ele de lado, porque quando eu iniciei esse projeto do YouTube justamente para conseguir ser essa pessoa, essa criadora de conteúdo, entender o YouTube como uma plataforma, entender como é que ele funciona, mas sem muito essa questão, sem muito analisar questão de roteiro, questão de conteúdo, simplesmente entender como é que eu funciono neste lado aqui, né, criando esse conteúdo, criando esses vídeos, e entendendo também como é que essa plataforma está entregando, funciona, enfim, como é que a gente funciona juntos. Então, foi mais um período de teste. Na verdade, ele é um período de teste agora em dezembro, inclusive, por isso esse desafio de 60 dias, né? Inclusive, gente, eu iniciei meu desafio de 60 dias com outras coisas na mente também. Consegui nada, tá? Até aqui. Confesso que, tá estagnado tudo. A única coisa que eu consegui neste momento foi o canal do YouTube, né? Que estamos no decorrer aí desse desafio. De resto, foi tudo por água abaixo. E confesso que preciso de metas melhores para o ano que vem. Mais assertivas, que me motivem mais, digamos assim. Talvez não pensar só na skin, né? Só nesse lado interno, mas também no lado externo. Eu já falei isso para vocês, que eu acho que sim, a mudança começa de dentro para fora, mas ao mesmo tempo, quando a gente acaba focando muito tempo só nessa mudança interna, talvez o colapso venha um pouco antes, né? Como aconteceu comigo e eu precisei dar essa pausa. Eu confesso que nos primeiros dias que eu não postei vídeo essa semana, eu fiquei bem culpada, mas depois eu falei também, quer saber, não vou me sentir culpada, simplesmente vou levar minha vida. E acabou que surgiu um monte de compromissos profissionais, então ainda bem que eu não me senti culpada, sabe? Eu só, fui levando as coisas. E aí, voltando no momento que deu uma pausa, né? Nos meus compromissos ali que eu tinha que fazer, de obra, de freelancer, de entrega. Assim que deu uma pausa, sentei aqui e resolvi gravar para vocês, resolvi gravar para o YouTube. Então foi isso, mas lição desse vídeo se você precisa dar uma pausa na sua vida, cara, simplesmente dá uma pausa. Pausas são muito importantes pra gente recuperar, pra gente recarregar mesmo a energia e continuar onde a gente tiver que continuar. Não negligencie as pausas, é isso que eu tenho pensado aqui neste momento. E às vezes a gente pensa assim, nossa, vou dar uma pausa para pensar, quer saber? Dá uma pausa pausada mesmo, assim, sabe? Não queira pensar em nada, refletir e tirar algo produtivo nisso. Às vezes o ócio é importante justamente para que a gente consiga recarregar. E é isso que eu tenho aprendido nesses dias, assim, sabe? O quanto eu precisava realmente não pensar em nada para chegar agora, esse final da semana, e conseguir começar a ter fôlego de novo para conseguir fazer as coisas que tem que fazer, sabe? Para conseguir dar o reset,
e continuar mesmo, assim. Eu acho que se eu tivesse parado e refletido em tudo que eu tivesse que fazer, eu não ia ter a minha energia de volta, digamos assim, sabe? Pô, fazia semanas já que eu estava reclamando da minha energia. Mal e mal sabia eu, fiquei sabendo realmente no momento que eu falei, quer saber, eu não vou entregar. Eu vou ter que pegar esse meu projeto aí de 60 dias com vídeo direto e eu vou ter que dar uma leve interrompida nele, mesmo que isso significa que eu não vou ter cumprido lá no final do meu desafio, esse desafio 100%, ainda assim é meio que a vida acontecendo, sabe? E ainda assim não é que eu desisti do desafio, mas que eu precisava disso. E não me senti culpada. Então, gente, este é um vídeo, assim, sei lá, de incentivo, mas vai cair aí na sua mão se você precisa dar uma pausa. Mesmo que você esteja brigando com a sua procrastinação, com essa coisa da produtividade meio que tóxica que o mundo cobra da gente, dá uma pausa. E quando você der uma pausa, realmente pense assim, eu não vou pensar em nada, eu não vou planejar nada, eu não vou nem refletir para entender quem eu sou, construir essa pessoa linda, maravilhosa que eu quero ser. Não, simplesmente assim, pausas. Pausas não precisam ser produtivas. Pausas são simplesmente você lidar com o ócio da sua vida, que é do jeito que ele é, da forma como ele é, e assim, sabe? Sem precisar tornar isso um encontro pessoal, uma autodescoberta e produtiva, e você ter que tirar uma lição disso. Não, gente, simplesmente dá um time mesmo, sabe? E eu tô percebendo, assim, agora esses dias aí que eu dei um time naquilo que eu precisava e que me tomava muita energia, que no caso é o YouTube ele me toma essa energia aí mental, acho, sabe? De ter que produzir algo de valor, de ter que produzir algo legal. E a partir do momento que eu falei assim, eu não quero nem pensar, eu só quero simplesmente não pensar em nada, não refletir em nada, depois eu reflito a estratégia que eu quero seguir, depois eu reflito os conteúdos que eu quero seguir, mas neste momento exatamente, nesses últimos dias, eu só falei, eu preciso realmente não pensar em nada, eu preciso simplesmente existir só por existir, sabe? Focar no ócio mesmo, e foi a melhor coisa que aconteceu. Então, se eu pudesse tirar alguma coisa desse vídeo, de novo, quando você for pausar, se você sente que você precisa de uma pausa, gente, simplesmente esquece da vida e pausa, sabe? Mesmo que dentro dessa pausa a gente precise focar naquilo que, na nossa profissão, no trabalho e tal, mas naquelas coisas que exigem muito da gente mentalmente, dá para pausar mesmo precisando cumprir as obrigações, sabe? Então, eu penso que no meu caso, por exemplo, quando eu pausei aqui só de não ter que criar estratégia, de não ter que criar conteúdo, de não ter que usar muito a minha mente, só fazer o operacional, funcionou, no meu caso, para dar uma recarregada na energia, porque o que estava me tomando muito a energia, muito a bateria, a minha bateria, era justamente essa carga mental. E às vezes, gente, pode funcionar aí com você. Às vezes a gente precisa realmente de um recarrego físico na coisa, mas às vezes só um recarrego mental também ajuda. E é isto que eu queria compartilhar com vocês. Estamos de volta, inclusive, né? Não sei como é que vai ficar os vídeos da semana que vem. Vamos voltar, não sei exatamente como que eu vou fazer a questão dos conteúdos. Na verdade, eu vou continuar só trocando essa ideia com vocês do jeito que a gente tem que trocar mesmo. E é isso aí. Aí a gente vai mudando aí depois no meio do caminho. Mas enquanto isso, eu não vou nem mudar nada agora na metade do caminho, porque eu não estou nem pensando em como que eu posso melhorar, não estou conseguindo chegar a este consenso, a essa conclusão. Então, dito isso, teremos vídeos aleatórios nesse canal até quando der, né? Que seria final de dezembro, que é quando eu cumpro com o combinado de ter 5 vídeos na semana. Depois disso, aí a gente pensa em outra estratégia, a gente pensa em outra coisa, mas até lá tentaremos ser, sei lá, estratégicas, tentaremos trazer valor aqui para esse vídeo. Porém, contudo, entretanto, é isto, gente. Se você sentir que você precisa de pausa, vai por mim,
Aliás, não sei se a minha dica é útil para a sociedade que quer tanto uma produtividade, mas olha, se você sente que a sua mente que está te sobrecarregando, dou essa dica, que é simplesmente não pensa em nada, sabe? Leva a vida desse jeito, sem precisar pensar em nada, sem precisar de autodescoberta, de reflexões úteis e tal, que vai ser maravilhoso. E é isso, gente. Hoje é quinta-feira, não tivemos vídeo essa semana, mas voltamos no domingo, então, né, com atualizações que eu já imagino que não tem muita atualização aqui, né, porque acho que esse vídeo ficou meio que uma atualização da semana. E é isso, mas a gente conversa mais no domingo e é isso. Um bom resto de semana e beijo, até o próximo vídeo.